Daí, pessoal, mais uma resolução. A área da região determinada pela interseção das desigualdades y maior que 3 meios de x menos 3 meios, y maior que menos 2 terços de x mais 5 e x menos 3 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado menor que 9 é. Bom, para eu encontrar a área de interseção dessas curvas, dessas desigualdades, eu preciso, logicamente, que verificar como que é o desenho de cada uma. E aí eu colocando na mesma figura, no mesmo plano cartesiano, eu consigo enxergar geometricamente essa interseção. Então esse é o encaminhamento resolutivo que eu vou estabelecer. E aí eu vou começar com essa primeira desigualdade aqui, ó, para eu encontrar a curva ou a área dessa desigualdade, a área só dessa desigualdade. Então vou colocar aqui y maior que 3 meios de x menos 3 meios. Bom, e aí eu vou pensar nessa curva aí, nessa desigualdade, como se fosse uma equação, como se fosse uma igualdade. Então eu vou trocar esse sinal aqui, ó, de maior por igual. Y igual 3 meios de x menos 3 meios. E aí eu ajo como uma função do primeiro grau aqui, né? Eu tenho termo independente aqui, ó, menos 3 meios. Então já sei que corta o y no menos 3 meios, né? Que é o mesmo que 1,5 negativo. E aí eu vou em busca da raiz. Então, para calcular a raiz, como se faz? Igual a zero. Então, vou tirar aqui. Vou igualar a zero. 3 meios de x menos 3 meios. Isso é igual a zero. 3 meios de x igual a 3 meios. Estou isolando o x. Para isolar o x, esse 3 meios aqui está multiplicando. Fica dividindo, né? X é igual a 3 meios dividido por 3 meios. E aí, x é igual a 1. Então, isso aqui nada mais é do que a raiz. Então, aqui eu tenho a raiz, ou seja, o corte no y. Então, eu vou colocar para ti aqui, ó, corte... Aliás, corte no x, né? Raiz é corte no x. O corte no x está sendo feito no 1. E o corte no y, nós vimos que era o termo independente aqui, ó, menos 3 meios. E aí eu já posso verificar a área desta curva. Então eu vou para o plano cartesiano, aqui eu já coloquei, adiantei fazendo, né, o gráfico, fazendo um plano cartesiano. E aí lembra que esta aqui tem raiz igual a 1 e tem corte no y em menos 3 meios, ou seja, menos 1,5. Então aqui, ó. Então eu vou estabelecer aí a reta que passa nesses dois pontos. Mais uma reforçada, e aqui também, né? Isso aqui segue. Aqui, só para não ficar tão torto. Aí. Então tá aí a reta da desigualdade. Aí a área seria, como o y é maior, se o y maior tem que estar acima dessa reta, seria esta área aqui, ó. Isso aqui tudo. Esta é a área dessa curva, acima dessa reta aí. Tá? Eu não vou pintar por enquanto, vou deixar assim, mas seria esta área.
E aí eu vou voltar para outra lâmina e vou para esta outra curva aqui, essa outra desigualdade. Y maior que menos 2/3 de x mais 5. Mesma coisa, vou tratar como se fosse uma igualdade. Y igual menos 2/3 de x mais 5. Olha só, aqui é o termo independente, 5, já sei que corta o y no 5, falta a raiz. Então, para achar a raiz igual a zero, menos 2/3 de x mais 5 é igual a zero, menos 2/3 de x é igual a menos 5. Aí aqui para isolar eu vou fazer diferente. Nesse caso eu peguei esse 3/2, estava multiplicando, fiz a falsa passagem, né, como se ele passasse dividindo. Aqui eu vou fazer esse 3 jogando para lá, multiplicando, na falsa passagem também. E aí eu fico com menos 2x igual a menos 15. E agora esse menos 2 vem para cá na falsa passagem de novo, dividindo. X é igual a menos 15 divide por menos 2. E aí x é igual a 7,5, dá para dizer, né? Para localizar no gráfico melhor. Então isso aqui é o mesmo que 15 meios positivo, ou 7,5. Então eu tenho corte no x, que é a raiz, corte no x é a raiz, 7,5. E o corte no y é o termo independente, é o 5. E aí com essas informações eu consigo também traçar a área, né? Primeiro a reta, depois a área da desigualdade. Então vou voltar lá para a figura e vou colocar agora aqui. Lembra que a raiz havia dado 7,5, né? Então aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 aqui no meio. Aqui eu tenho a raiz, deixa eu trocar de cor aqui. Aqui é a raiz, estou fazendo desta curva aqui, ó. E o corte no 5 aqui. Então vou fazer uma linha que passa nesses dois pontos. Aí, isso aqui claro que segue, né? E aí eu tenho, lembra que a parte azul, era a parte dessa primeira reta aqui, ó, era essa parte aqui, e a parte vermelha, ou da segunda reta, também acima do y, essa parte aqui. Então já estou com uma região comum, que é esta aqui, ó. Essa aqui é propriamente a região comum. Essa aqui só tem embaixo, essa aqui só tem lado direito. Então essa aqui é a região comum. Ok. Agora eu vou para a terceira desigualdade. Então deixa eu colocar aqui, voltar para o meu rascunho. Aqui, ó. Eu tenho x menos 3 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado menor que 9.
vou trabalhar isso como se fosse uma equação. X menos 3 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 9. Aí eu tenho uma equação da circunferência, né, no formato reduzido. E aí daqui saiu o x do centro. É só trocar o sinal aqui do meio, ó. Menos 3 vira mais 3, uma regra prática. Daqui sai o y do centro, também é só trocar o sinal aqui, mais 3. E daqui sai o raio. Como que sai o raio daqui? Fazendo raiz quadrada. Se eu tiro a raiz quadrada dessa igualdade aqui, eu obtenho o raio. Então o raio aqui resulta raiz quadrada de 9, que é 3. Então eu tenho a circunferência com centro, coordenadas do centro 3 e 3, x é 3 e y é 3, e o raio igual a 3. Então vou posicionar isso lá no meu desenho de novo. E outra situação, como é uma desigualdade, e uma desigualdade menor que o 9, então quando tu fizer o desenho da circunferência, tu vai considerar os pontos internos dessa circunferência, porque está dizendo que deve ser menor que 9, para dentro, né? Para dentro, menor, antes. E se fosse lá uma desigualdade para maior que 9, tu faria a mesma coisa a circunferência, só que a pintura seria toda ela externa, toda ela os pontos de fora da circunferência. Ok? Essa é a diferença. Então agora eu posso ir para o meu desenho. Vou localizar a circunferência 13 e 3, com centro 13 e 3 e raio 3. Aí observa que o ponto 13 e 3 já é a interseção, ó, das duas retas. Então aqui eu tenho o centro da circunferência com um raio igual a 3. Se o raio igual a 3, ela vai vir até o eixo x, vai tangenciar, né? Já que eu estou no 3 aqui, vai tangenciar o x aqui e vai tangenciar o y aqui, ó. Como o raio é 3, vai avançar 3 para a direita, então vai do 3 até o 6, fazer uma linha aqui para organizar, vai vir até aqui. E também vai vir 3 acima, tá no 3, vai até o 6. Vou fazer uma linha aqui também no 6, ó. Então a circunferência ela fica assim, posicionada nesse quadro aqui. Então vou tentar desenhar. A circunferência está fazendo mais ou menos isso. Ok? Eu vou aqui estender essa reta. E aí eu vou pegar as regiões, ou a região comum nas três. Aí pensa comigo. A parte azul era essa parte de cima toda aqui, ó. A parte vermelha era esta parte aqui, ó. E a parte verde é dentro da circunferência, tudo isso. Então, onde é que está a região comum dos três? Olha, a região comum nos três é esta parte aqui, ó. Porque está acima da reta azul, da primeira inequação, está acima também da reta vermelha e está dentro da circunferência. Então, essa aqui é a área, né, a região. Então, tem que calcular esta região. Aqui tem dois pontos a serem considerados. Primeiro, eu observei pelo meu desenho que as duas retas se cruzam no ponto 13 e 3.
Tá? Isso porque o meu desenho ele foi quadriculado, ele está bem na escala, né? Tá um desenho bem adequado, eu consigo perceber geometricamente. Mas se eu não tivesse essa precisão geométrica, eu teria que pensar nisso como um cálculo. Eu posso evidenciar isso através de um trato algébrico, através de um cálculo. Então, como é que eu posso pensar nisso aí? Ver se eu tenho espaço no outro lado. Vou pensar aqui, ó. Vou abrir uma lâmina e vou colocar para eu ver o cruzamento das duas. Rapidamente aqui, ó. Eu tenho já vou botar sinal de igual, tá? Y igual 3 meios de x menos 3 meios, e a outra é y igual menos 2 terços de x mais 5. Se eu quero achar o cruzamento delas, eu igualo essas duas coisas. 3x menos 2 menos 3 meios igual menos 2 terços de x mais 5. Isso para eu verificar onde elas se cruzam. E aí, 3x sobre 2 vem para cá, mais 2x sobre 3, igual a 5 mais 3 meios. Deixa eu fazer um MMC de tudo aqui, que é 6. 6 por 2, 3, 9x, mais 3 por 3, 1, 2x, 3 por 1, 3, vezes 5, 15, 3, aliás, é 6, né? MMC é 6. Vou anotar aqui, acabei me perdendo. MMC, a idade é 6. 6 por 2, 3, 3 vezes 3, 9, 9x, mais 6 por 3, 2, 2 vezes 2, 4x, igual 6 por 1, 6 vezes 5, 30, e 6 divide por 2, 3, 3 vezes 3, 9. Aí eu tenho 9x mais 4x, 13x, igual a 39. X é igual a 39 divide por 13, x é igual, olha aí, ó, x igual a 3. Quer dizer, a interseção entre elas, ponto de interseção, ponto I de interseção, o x é igual a 3. E o y? Bom, aí o y tu pega esse 3 e substitui em qualquer uma das duas. Substitui ou aqui ou aqui. Eu vou substituir na primeira, vou substituir na segunda. Está mais simples. Porque eu verifico se o x aqui é 3. Quando eu multiplicar menos 2 terços por 3, eu já vou ter um cancelamento. Y igual menos 2 terços vezes o x. Então, vezes 3 mais 5. Cancela esse 3 com esse 3. Tenho y igual menos 2 mais 5. Y igual a 3. Aí realmente, ó, a interseção ficou 3 e 3. Está aí a descoberta. Então eu sei que as duas retas se cruzavam no 3 e 3, que é o seno da circunferência. Ok? Uma outra coisa que eu preciso agora, eu vou fazer na outra lâmina. Outra coisa que eu preciso agora é verificar que existe um ângulo reto aqui, ó, entre essas duas retas. E como é que eu verifico isso? Como é que eu verifico que essas duas retas são perpendiculares? Bom, uma equação, ela foi construída com 3 meios de x menos 3 meios. E a outra equação foi construída por menos 2 terços de x mais 5. O que eu observo aqui de cara nessas duas equações? Que o coeficiente angular aqui, o coeficiente angular dessa reta, que eu posso chamar de reta R, aqui, ó, reta R, o coeficiente angular dessa reta R, ela é igual a 3 meios, é o que multiplica o x. E o coeficiente dessa reta aqui, que eu posso chamar de reta S, aqui, ó, reta S, o coeficiente que multiplica o x aqui é menos 2 terços. E aí, esses dois coeficientes angulares aí, se tu observar, eles são invertidos e com sinais trocados. Olha só, eles são invertidos
e com sinais opostos. Sempre que acontece isso, as retas são perpendiculares entre si. Então as retas são perpendiculares entre si, formando 90 graus. Mas por que que isso é importante? Porque se eu sei que elas estão em 90 graus entre si, esta região demarcada aqui, esta região, ela se resume em 1/4 de círculo. Então a área que eu estou querendo, o resultado, né, a área da região determinada pela interseção, significa a área de 1/4 de círculo. A área do círculo inteiro é π vezes o raio ao quadrado, área de círculo. Mas como é a quarta parte, já que o ângulo é de 90 graus, divide em 4 fatias iguais, então essa área de interseção é πr ao quadrado sobre 4. Aí ficou fácil. Π é π. O raio é 3, né? Lembra que o raio dessa circunferência foi 3. Então, π vezes 3 ao quadrado divide por 4. 3 ao quadrado, 9. 9π sobre 4. 9π sobre 4, alternativa C. Ok? Então era isso. Espero que essa resolução aí contribua nos teus estudos. Deixo meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.